Já que estamos aí na época de eleições, olha só o que acontece com os candidatos, né? Aqueles que se posicionam do lado direito e aqueles que se posicionam do lado esquerdo. O maior erro que o professor de música comete na internet, e eu quero saber se você está cometendo esse erro, porque se sim, você precisa mudar imediatamente. Caso você não me conheça, eu sou Matheus Starling, fundador do Professor de Música e Empreendedor. Então, se você é professor de música, se inscreva nesse canal, porque tem vídeo novo todos os dias. Vamos lá? Eu vou começar usando uma analogia, porque vai ficar super fácil de você entender. Vou usar algumas, tá? Vou começar aqui com restaurante tipo buffet, sabe? Aqueles que você vai no shopping e você entra, tem salada, arroz, feijão, tem carne, aí tem um pouquinho de japonês, tem hot Philadelphia, tem um pouquinho de comida chinesa, tem um churrasquinho, tudo embolado. Aí eu faço uma pergunta, quando você quer comer uma pizza, você vai para onde? Quando você quer comer uma comida italiana, você vai para onde? Quando você quer comer uma comida japonesa, você sempre busca aquele restaurante que é nichado para o que você quer fazer. Ou seja, o buffet não é a primeira opção nunca, porque ele está querendo abraçar muitas coisas. O que acontece com o buffet é que ele tem dificuldade de se posicionar. Ele não está competindo com os outros. Pensa, por exemplo, numa loja multimarca. Aí você entra lá, tem Forever 21, tem Calvin Klein, aí tem Headley, tem um monte de coisa. A loja está ali. Ela está sempre daquele jeitinho dela, né? Tendo várias marcas que ela acaba vendendo. Mas ela tem dificuldade enorme de crescer, se posicionar, porque ela está querendo abraçar todas as possibilidades. Quando você quer comprar um terno, você vai lá para a Hugo Boss, ou algum concorrente da Hugo Boss. Quando você quer uma roupa um pouco mais riponga, né? A mulherada vai na Farm. Eu sou ruim de marca, tá, gente? Eu só estou querendo dar o exemplo. Mas olha só a diferença de uma marca que está posicionada num nicho, que atende um público específico. A mesma coisa com restaurante, está acontecendo agora com marcas, né? Quem se posiciona para um nicho, tem isso definido para quem eu estou falando, e só essa galera importa, tem uma tendência de crescer e se consolidar. Enquanto quem está abraçando muita coisa, ele pode até crescer, mas ele encontra um teto e fica ali por muito tempo. Pensa em bandas, por exemplo, né? Você que é músico também. Metallica toca heavy metal, Iron Maiden toca heavy metal, assim como Tom Jobim tocava música brasileira, bossa nova. Então você percebe, gente, todo mundo que é conhecido, é referência, se posicionou musicalmente. Já que estamos aí na época de eleições, olha só o que acontece com os candidatos, né? Aqueles que se posicionam do lado direito e aqueles que se posicionam no lado esquerdo. Eles conseguem falar muito claramente para essa galera, né? Para o seu núcleo. Enquanto aquele cara que quer abraçar todo mundo, ele passa em branco. Ele fica morno. Não fala nem com um lado, nem com o outro. Ele quer ser o político que fala para todo mundo. E as pessoas estão cansadas disso. Então é muito importante que você defina quem é o seu aluno. Porque existe aquela tentação de querer falar para todo mundo. Muita gente que toca mais de um instrumento, eu dou aula de violão, ukulele e guitarra. Né? 3 instrumentos diferentes. São parecidos, mas não são iguais nem de perto. Né? Quem quer aprender ukulele não necessariamente quer aprender violão e não necessariamente quer aprender guitarra. Então o que acontece, né? Qual que é o racional por trás das mídias sociais? O algoritmo, ele entrega o seu conteúdo para a sua base. O Instagram faz isso muito, tá? Ele entrega uma amostra da sua postagem hoje para a sua base, né? Então você que toca ukulele, violão e guitarra, hoje fez uma postagem sobre o ukulele. O que acontece quando você cria essa postagem e coloca ali, posta, né? A galera que está recebendo, que toca o ukulele, tá vendo, mas a outra galera da guitarra e do violão ignorou a sua postagem. O Instagram entende o seguinte, bem, cara, essa postagem não é relevante. Por quê? 1/3 das pessoas, né, de cada 3 que a gente viu, apenas uma teve interesse. Então o Instagram ele corta o seu alcance. A mesma coisa vai acontecer com o YouTube, né? Nosso posicionamento nós falamos para professores de música. Somente, a gente não fala para professor de matemática, professor de inglês, professor de educação física. Então é natural que quando você se posiciona, você vai crescer mais devagar. Porém, você vai crescer com muito mais autoridade. Quanto mais tempo você passa, mais você fala grosso. O nicho, ele te protege de fazer besteira. Então, a gente tem muito aquela tentação. Cara, não está funcionando. É por quê? Porque eu preciso falar para mais gente. Né? Eu preciso alcançar mais pessoas dentro da música. Não. Na verdade, se alguma coisa não está funcionando, se suas postagens não estão alcançando as pessoas certas, mesmo que você esteja fazendo um bom trabalho, você precisa rever as suas métricas, redefinir se o teu público é esse mesmo. Então, gente, tudo começa
com a escolha do seu aluno ideal. Você precisa ter isso muito claro logo desde o início, porque se isso não tem clareza no início, o que vai acontecer? Você vai passar anos, anos e anos falando para um monte de gente, mas não tendo autoridade com ninguém. Você vai ter muita dificuldade de crescer porque você está falando para públicos múltiplos. Então eu deixo uma grande dica para vocês aqui hoje, vocês definirem primeiramente o seu aluno ideal e controlar essa tentação de querer falar para muitos públicos. Porque até mesmo dentro do seu instrumento, vamos supor que você seja guitarrista, tal como eu sou, eu não vou abraçar todos os guitarristas possíveis, né? Eu não vou falar para a galera do metal, assim como para a galera do jazz, para a galera do rock, para a galera do funk. Então você precisa, ali dentro dos estilos, escolher para quem você está falando. Inclusive definir se você vai falar para alunos iniciantes, alunos intermediários ou alunos avançados. Porque se você fala para todo mundo ao mesmo tempo, o que acontece? A postagem que você fez para um aluno avançado, ela não interessa para o aluno intermediário nem para o aluno iniciante. A mesma coisa, quando você posta ali para o aluno iniciante, o intermediário avançado também não vai ter interesse. Então o Instagram ele vai estar tendo essa mesma percepção, o YouTube também, na hora de entregar, o seu próprio público não está curtindo a sua própria postagem. Então o Instagram ou o YouTube vai entender que a sua postagem não é relevante. E é engraçado porque aqui no YouTube você pode analisar as métricas, mas o YouTube também ele te entrega várias dicas, né? Quando você posta o seu vídeo lá, ele fala assim, ó, parabéns, esse seu vídeo está indo muito bem. Por quê? Porque a sua base resolveu assistir esse vídeo com mais frequência. Logo, nós estamos recomendando esse vídeo aqui para mais pessoas. Olha que legal, o YouTube ele entende, bem, a base dele gostou, logo, esse vídeo aqui é relevante também para pessoas parecidas. O Instagram ele tem esse mesmo raciocínio, só que ele não explica lá. Né? O YouTube ele tem mais interesse que as pessoas consigam fazer boas análises. Enquanto o Instagram ele é mais fechado quanto a isso, né? A gente precisa ler nas entrelinhas. Esse assunto interessa para você, você quer ir para um novo nível como professor de música, eu quero te convidar para a nossa formação professor de música empreendedor que está aberta nesse momento, tá? Então aqui na descrição do vídeo você tem mais informações, é a nossa formação de marketing, de venda, de empreendedorismo, muita coisa ali para o professor de música caminhar com a gente e com a nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto referente ao professor de música, escreve aqui embaixo, a gente está sempre lendo, respondendo todo mundo, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe.